Aleluia, a palavra. O vaso. Aleluia. Amém? Todo mundo abriu, versículo 30. Glória a Jesus. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para relatar tudo quanto haviam realizado e ensinando. E então convidou Jesus: vinde, somente vamos comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiram era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. Saindo do barco, foram para um local desaprovado. Entretanto, muitos dos que vieram, retirando-se, tendo-se reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram até eles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme juntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas. Portanto, eram como ovelhas sem pastor. E, sem demora, passou a ministrar muitas orientações. Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Como passadas horas, a final da tarde, estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto, e a hora já muito avançada. Despede, pois, a multidão para que as pessoas possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar a si mesmo para comer. Jesus, porém, o instruiu: provede-lhes vós mesmo de comer. Ao que lhe replicaram: devemos ir e comprar acerca de 200 denários de pão e dar-lhe de comer. Mas Jesus lhe indica: quantos pães tendes? Ide e verificar. E tendo-se informado, comunicaram 5 pão e 2 peixes. E então Jesus determinou que fizeste, aleluia, com todo o povo se acomodaste. Você que está ouvindo aí do outro lado, aleluia, louvado seja Deus, receba a palavra também. E a porta está aberta para você entrar. Em grupos reclinados sobre a relva verde do campo, e assim fizeram assentados em grupos de 100 e 100, e de 50 e 50. E, tomando os 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. Amém? Vamos se sentar, deixe sua Bíblia aberta. Amém? A palavra de Deus aqui, ela está falando sobre Jesus, falando, aconselhando, evangelizando. Jesus, ele falando as maravilhas. Quanto mais ele falava, aleluia, louvado de Deus, mais pessoas, aleluia, se ajuntavam. Mais, aleluia, louvado de Deus. Mas Jesus não precisava de um microfone. Ele é para a esquerda. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. E também, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, no momento, enquanto ele estava falando da palavra de Deus, o povo vinha dos 4 cantos, aleluia, vinha para ouvir o ensinamento. Porque Jesus, ele veio o quê? Para ensinar, aleluia, e testificar aquilo que o Pai deixou já no Velho Testamento. E portanto, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqui falou, aleluia, no versículo 31, aleluia, na parte B: vinde somente, aleluia, vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco. Porque Jesus, ele disse que o nosso descanso não
Nosso descanso é aquele que negou a si mesmo e falou e está seguindo com Jesus, não tem descanso. Aleluia! Pois a multidão dos que chegaram eram tão grande que eles sequer tinham tanto para comer. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus, aleluia, louvado seja o nome santo do Jesus Cristo. Ele deixou um exemplo aqui, louvado seja o nome santo do Jesus Cristo. Ao invés de dispensar as pessoas, aleluia, ali naquele momento, aleluia, louvado seja Deus, ele, aleluia, falou, ao invés de ir lá comprar, louvado seja Deus, de ir atrás, procurar, ou então mandar cada um para a sua casa, ainda não terminei a palavra, ainda não terminei de ler, que ele estava pensando dessa forma. Então Deus, quando ele não termina a obra na vida de alguém, aleluia, é só por um momento, se assenta, espera um pouco, porque a palavra ela vai vir. Então o que você tem, aleluia? É certo que uma das Bíblias vai falar, tem um menino, tem aqui tem os peixinhos que temos, aleluia, quantos pães temos e de verificar. E tendo informado, anunciar 5 pão e 2 peixes. Aleluia, Deus. E mandou separar o povo de 100, 50, 50. Aleluia. Porque é dessa forma que o Senhor, aleluia, ele trabalha. Aleluia, louvado seja o nome santo do Jesus Cristo. E Deus, para liberar, louvado seja Deus, uma palavra, aleluia, para uma multidão, é necessário ter um grande conhecimento. Ele era doutor em medicina, ele era doutor na ciência, ele tem tudo que nós, aleluia, louvado seja Deus, não temos, ele tem. E tudo que nós teremos, aleluia, ser igual, porque Jesus seja imitador de Cristo, não do homem. Porque se nós imitar o homem, quando o homem cair, vai cair o restante. Portanto, aleluia, ficar firmado na palavra. Firmamento é na Escritura. É Jesus, o Salvador. Aleluia, louvado seja o nome santo do Jesus Cristo. E quando o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, ele disse, aleluia, louvado seja Deus, que era para separar, então Jesus determinou que fizesse com que o povo somente comandasse em grupos. Aleluia. Reclinados sobre a relva verde do campo. Assim fizeram, assentaram. Aleluia. Agora vou lá no 41. E tomando ele 5 pães e 2 peixes, aleluia, elevou ao céu, rendeu graças e partiu o pão. A seguir entregou os seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira, partiu os 2 pães entre toda a multidão. Ali, reunida, todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe. E foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Aleluia. Vocês imaginem a quantidade, aleluia, louvado seja Deus, que tinha de peixe e de pão, para que aquele povo viesse saciar, se satisfazer, aleluia, louvado seja Deus, da alimentação carnal, para dar continuidade, aleluia, naquilo que o Senhor estava, aleluia, aconselhando, aquilo que o Senhor estava fazendo, aquilo a qual o Senhor, aleluia, ele estava ministrando a palavra de Deus, ele estava, aleluia, louvado de Deus, fazendo algo, aleluia, para que o povo viesse ver que ele também é o povo da providência, ele é o povo, aleluia, que alimenta, aleluia, espiritualmente, e também ele é o povo, aleluia, que faz multiplicar, aleluia, na hora necessária, mas tanto com a palavra de Deus. Aleluia. O que é interessante aqui, aleluia, louvado de Deus, que ele não deixou que fosse embora. Ele falou, vê o que tem aí, não vai ninguém, não sai ninguém. Porque quando a palavra de Deus ela é ministrada, ninguém, quando Deus fala, a igreja se cala. Aleluia. Então, portanto, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. E aqui, aleluia, é uma coisa maravilhosa, porque ainda sopraram, ainda soprou.
ganhamos o pão, nem a nossa descendência passaria fome. Aleluia. Então nós não viemos, aleluia, para mendigar, nós viemos para multiplicar. Lá está escrito em Eclesiastes, aleluia, capítulo 11, aleluia de Deus. Lança teu pão sobre as águas, após muitos dias o achará e repartirá com 5 até mais com 8. Então hoje Deus, ele quer repreender o devorador, repreender o migrador, repreender o glutão, repreender o triturador, repreender o gafanhoto, aleluia, louvado seja o nome de Santo Cristo, e repreender, aleluia, aquilo que deixa nós dispersos para poder ouvir a palavra do Senhor, que é a palavra que alimenta o Espírito. Aleluia. Porque é necessário que nós viemos e entramos, aleluia, naquilo que o Senhor lhe quer sobre as nossas vidas. Bem-aventurado é aquele, louvado seja Deus. Eles obedeceu, não, fica aqui. Vai lá e vê o que tem por agora. Jesus, ele simplesmente deu graças. Para Lázaro ressuscitar também, aleluia, vocês vão ver depois, aleluia, ou já ouviu, aleluia, para Lázaro, aleluia, a única coisa que eles falaram para o povo que estava ali esperando, vendo para crer, aleluia, louvado de Deus, somente tira a pedra. Aleluia. E Jesus, ele fez o quê? Olhou para o céu, agradeceu ao Deus Pai Todo-Poderoso, e disse: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Ele chamou pelo nome. Jesus, ele nos chama pelo nome. Aleluia. O diabo, ele põe apelido. E nós hoje, aleluia, louvado de Deus, somos escritos no nosso nome no livro da vida com sangue. Com sangue puro, carmesim, aleluia, louvado seja Deus. Ah, mas como assim, aleluia? Conforme, aleluia, você acreditar. Aleluia, porque o Senhor, ele que entrou para mim e para você. Então, passando no barco, então ele estava indo de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, para poder, aleluia, falar da palavra, falar que ele é aquele que crê nele, aleluia, vai estar crendo no Pai. Aquele que pedir em nome dele está pedindo para o nosso Senhor Salvador, aleluia, nosso Senhor dos Exércitos. Infelizmente, para mim pregar a palavra é muito ruim agora, louvado a Deus, mas eu quero dizer que, aleluia, aqui tem duas parábolas de alimentação. Aleluia. Duas parábolas, aleluia, para poder eu e você, louvado seja o nome santo de Cristo, fazer, aleluia, menção, que é ouvir a palavra. A palavra oficial falou sobre o pão. A palavra oficial falou lá em Provérbios, capítulo 28. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E hoje, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor não é diferente. Neste momento também, ele não é diferente. Aleluia. Nós vamos lá no livro de Lucas, aleluia, louvado seja o nome santo de Cristo. No capítulo 15, que vai falar no versículo 8 dessa forma. Aleluia. Ouvi ainda qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontrará. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos, que foi contemplado aqui, dos anjos de Deus, para um pecador que se arrepende. Oh, maravilha de Deus! Aleluia! Aqui está falando de novo de se ajuntar. Está falando de que a mulher que perdeu a dracma dela, que perdeu o talento dela, que perdeu a moeda dela, ela foi, aleluia, procurar, não sossegou. Ela chamou outro para procurar aquilo que havia perdido. Talvez, aleluia, o que você perdeu, aleluia, você encontrou hoje. Talvez
multiplicação, aleluia, louvado de Deus, do pão e do peixe. Jesus pregou a palavra, se alimentaram da palavra e se alimentaram da carne. Aqui está falando sobre o que perdeu. O que foi que perdeu? Aonde você parou? Aleluia! Você está se perdendo na onde? Aleluia! Porque Jesus, aleluia, louvado de Deus, Ele quer que você, aleluia, louvado de Deus, Cristo, se encontra, aleluia, conforme você estava no teu passado. Quando você louvava, quando você pregava, quando você, aleluia, fazia, aleluia, louvado seja o nome santo de Cristo, porque o dom é dado para todos, louvado seja Deus. Mas o pecador, aleluia, quando ele verdadeiramente se arrepende, os anjos fazem festa no céu. E hoje, aleluia, louvado seja o nome santo de Cristo. Nós não precisamos, aleluia, do João Batista, aleluia, porque Jesus, aleluia, louvado a Deus, nos deu autoridade para dizer: ei, pecador, Jesus te ama. João Batista, ele fez a missão dele, agora é a nossa parte, ainda que doa, ainda que fere, aleluia, mas o Senhor, aleluia, é nosso pastor e não vai nos faltar. Ele é o que supre a minha e a sua necessidade espiritual e também carnal. Para onde eu irei, Senhor, sem tu? Se só tu tem a palavra de vida. Aleluia, Deus. E porém aqui, aleluia, essa mulher, louvada de Deus, ela encontrou e ela fez festa. Ela deu graças. Quantas vezes você tem dado graças ao Senhor? Quantas vezes, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Cristo, você tem, aleluia, buscado a presença dele e falar: Senhor, eu quero me encontrar de novo, aleluia, da maneira ou até melhor como eu era na tua presença. Aleluia, Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque, aleluia, louvado a Deus, para se perder é fácil, mas para se achar com Cristo é mais difícil ainda. Então guarda o que tem para que não venha perder sua coroa. Guarda o que tem, porque nós embaixo vamos falar sobre quem? Sobre o filho perdido, sobre o filho pródigo. Aleluia, louvado de Deus. E Jesus, o homem, tinha 2 filhos. Isso aqui foi o quê? Foi a respeito de que, igreja do Senhor? De herança. Aleluia, Deus. Eu vou sair, não é assim? Aleluia, mas Deus, ó, já servi a Deus, já fiquei aqui na minha casa, agora eu vou conhecer o mundão, dar o que é meu, tô saindo fora, e aí cai fora e vai lá, e bagunça, e faz, e acontece, e faz, e acontece. Aí chega uma hora que põe a mão no bolso, não tem nada. Aí vai querer procurar por quem? Agiota. E a palavra de Deus abomina quem usa agiota. A palavra de Deus, aleluia, louvado de Deus, aleluia, não aceita. Porque você vai estar dando dízimo, aleluia, para o homem. Aleluia. Se você vai estar entregando, aleluia, juros. E hoje o Senhor quer repreender devorador de verdade. Aleluia, Deus. Ele quer repreender negociantes, aleluia. Aleluia, que não provém do Senhor de verdade, aleluia. Deus seja louvado. E ali louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele se comparou com um porco. E o porco não levanta a cabeça. Mas Jesus, ele não chamou por cabeça. O porco, ele só olha assim, ó. E fica cró. Não é assim? E Jesus, ele fala: eu te chamei por cabeça e não por cauda. Ele lembrou, já quando ele estava ali, a louvado de Deus, ele lembrou que até os funcionários do pai dele tinham uma comida boa na mesa. E ele foi lá. Ele se arrependeu também. Olha os arrependimentos como é bênção. Quando o arrependimento entra dentro do nosso coração, da nossa alma, aleluia, Deus começa a transbordar, aleluia, louvado a Deus, o nosso íntimo, o nosso coração, aleluia, louvado a Deus, e
nós. Aí houve também, se você olhar, também houve uma festa. Mas aí o que estava do lado dele é o que acontece com as pessoas na igreja. Oh. Mas pai, eu estou aqui todo o tempo, você mandou eu pegar a melhor roupa para ele, fazer uma festa, matar um boi, matar o senhor não fez nada para mim. Filho, você esteve aqui comigo todo esse tempo e o seu irmão estava perdido. Então tem que ter uma festa. Há uma festa. E o Senhor, Ele traz para mim e para você, no meio daquela multidão que estava lá, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, aquelas 5.000 pessoas, aqueles montirão que vinha de aldeia, que vinha de casa, uns pegavam barco, outros vinham a pé, debaixo daquele deserto, debaixo daquele sol, aleluia, ou talvez numa sombra, louvado seja Deus, houve salvação, aleluia, e houve também, aleluia, a providência de Deus, aleluia, sobre a mesa, lá pra cá, aqui também, aleluia, com a mulher, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, que ela perdeu, aleluia, a dracma, perdeu o talento lá para a subinércia, ela não sossegou, ela procurou as vizinhanças, ela procurou as amigas, procura o círculo de oração que vai te ajudar, procura a igreja que vai te ajudar. Aleluia, Senhor. E ali, louvado Deus, ela glorificou, aí ela deu uma ação de graça, aí ela engrandeceu o Senhor. Assim também aquele moço, aleluia, que saiu, aleluia, foi, e aconteceu, bagunçou, aleluia, mas o pai dele estava lá, crendo, acreditando, aleluia, que uma hora dessa, ele bateria na porta, falar, pai, estou de volta. Aleluia, Deus. E o Senhor hoje fala para mim, para você, aleluia, louvado seja Deus. Se você espera por alguém, aleluia, família, amigo, eu não sei quem é, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, Deus, Ele vai fazer, Ele permite que isso aconteça. Agora, se nós, aleluia, for alguém que vai querer, aleluia, voltar para casa, aleluia, de oração, de adoração, aleluia, vamos fazer uma festa da glória a Deus, misturado com aleluia, porque Deus é um Deus de multiplicação, não é um Deus de redução, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que hoje nós temos, aleluia, toma posse, aleluia, desta palavra, louvado seja Deus. Se você perdeu alguma coisa, louvado seja Deus, acha, aleluia, espiritualmente. Se você, aleluia, louvado seja Deus, porque nós temos que andar de cabeça erguida, aleluia, louvado seja Deus, porque louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Os credores vão querer, aleluia, louvado seja Deus, aqui nós pagamos, mas também, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Existe um Deus no céu que vê e olha para tudo. A viúva, se eu for falar do Novo Testamento, aleluia, eu vou embora. Aleluia, por que, aleluia? O Novo Testamento é esclarecimento, aleluia, louvado a Deus, da provisão e da conversão, no arrependimento. Porque, aleluia, louvado seja Deus, no Velho Testamento, aleluia, louvado seja Deus, é mais do que, aleluia, conselhos, aleluia, e também, aleluia, não tinha Jesus naquela época, não, era fulminado, mas graças a Deus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que Ele levou na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todas as nossas dores, nossas transgressões, e cremos nele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, Deus. A única coisa que Ele quer é a adoração. Qualidade. Quantidade tem muito, irmãos. Tem muitos. Quem sou eu? Quem somos nós? O Senhor só fala, abre a tua boca, faça o que eu mandar. E vamos continuar. Aleluia. Mas nós somos falhos, somos pecadores. Mas o Senhor nos ensinou, vamos ser, aleluia, conforme Ele está
Vamos nos encontrar cada vez mais com Cristo Jesus, para que Jesus possa fazer as boas novas, para que Jesus possa trabalhar, louvado seja Deus. E eu acredito que o Senhor, aleluia, Ele tem muito para fazer sobre a minha e a tua vida. Aleluia, Deus. Eu me admiro de estar falando da palavra de Deus e ter que ficar quieto. Depois eu não consigo falar direito. Mas o Senhor, aleluia, Ele sabe. Muitos, aleluia, não compreendem o chamamento da minha vida. Mas Deus, como já usou o irmão hoje, nosso irmão Carlos falou assim, Deus chama os loucos para confundir os sábios. E é isso. Então que vemos ficar hoje, aleluia, sobre esta palavra, em base dessa palavra. Tivemos o alimento espiritual e não vamos esquecer que na hora certa, no minuto certo, Deus vai entregar, louvado seja Deus, a providência. Eu testemunhei ontem, louvado seja Deus, coisas, aleluia, louvado seja Deus. Eu não tinha o meu remédio. Pessoas de outro estado trouxe o remédio, comprou o remédio e mandou entregar para mim. Pessoas de outro estado, aleluia, louvado seja Deus, mandou um homem da Marmitex entregar na minha porta, aleluia, uma comida para mim. Isso não é Deus cuidando com jeitinho? Deus tratando, Deus fazendo, aleluia. Por isso que eu não amo esse Deus, por isso que eu não amo esse Jesus por nada. Podem perguntar qualquer coisa, mas é dessa forma que o Senhor trabalha na minha vida. E eu operando Ele, ninguém vai impedir. Com sinceridade, aleluia, se derramando na presença do Senhor, você vai ver Deus para dar. Aleluia, Deus. E até aqui, no amor de Deus, eu tenho dado ação de graça. Até aqui eu tenho dado graças ao Senhor. Aleluia. Então façamos assim sempre, aleluia. Ouvir a palavra, sentar e ouvir a palavra, comer da palavra e depois comer da carne que precisa. E vamos, e vamos, e vamos, até que Jesus chama o nosso nome, aleluia, para o reino da glória. Vocês entenderam a palavra do nosso mestre?